O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou ontem nas redes sociais uma mensagem crítica a governadores que ele chamou de democráticos, entre aspas, de direita. Sem citar nomes, ele afirma que os políticos se comportam como ratos e que se limitam a fazer oposição ao PT. Nós temos o tweet na tela. Ele diz o seguinte: tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos, mas os fatos todos os dias me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia e os tais direitistas se calam. Não colocam de forma espontânea a destruição dos direitos humanos em pauta que transformaram o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda. O Carlos Bolsonaro ainda escreveu: isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo. Falam em induto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e sofisticação técnica, lavam as mãos e seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Alegam ter feito a sua parte, mas não passam de cúmplices covardes. E ele finaliza: a verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificaram o povo pelo poder e não são em nada diferente dos petistas, que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. De forma vil. Olha, eu vou ser bastante claro aqui, eu não tenho nenhum problema. Eu já venho dizendo há tempos. É bom ficar de olho no Tarcísio. Eu não estou aqui dividindo direita, porque Tarcísio não é de direita. Desculpa, não é de direita. Tarcísio era DENIT de Dilma. Veja, você vai entender onde nós vamos chegar. Eu recebi na rádio, Barros, lá no estúdio lá da Vigílio ainda, recebi o ministro da Educação no momento, veja, naquele momento, tá bom? Sei que depois o negócio desandou, enfim. Mas eu recebi naquele momento o Weintraub na rádio. Era uma pessoa para se ouvir. Aliás, o irmão Arthur Weintraub, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei. E foi quem fez o plano de governo do presidente Bolsonaro em 2018. Naquele momento, não me lembro que ano foi aquilo, 19, 20, não me lembro. Passou pela rádio, o Weintraub, não sei se o Barros se lembra disso. Você lembra disso, Barros? Lembro. Passou pela rádio, o Weintraub. Eu fui cumprimentá-lo. Sabe quando você estende a mão para cumprimentar a pessoa? E ele veio para um abraço. O Abraham veio para um abraço. Quando ele me abraçou, antes ele falou assim: prazer, Pitoli, primeira vez que estava vendo o cara. Prazer, Pitoli, bom conversar com você. Sabe aquela história? Opa, que bom tá aqui e tal. Não, ele falou assim, ó. Ele me abraçou e falou assim, ó: não confia no Tarcísio. Eu olhei e falei: como assim? Pera um pouquinho, eu tô dando um abraço no cara, o ministro de Estado. Dando um abraço no cara, não confia no Tarcísio. Falei: que porra é essa, bicho? Né? E dali pra cá, sempre com o radarzinho ligado, anteninha bem ligada, pra gente entender. A questão da disputa ainda com a herança de um homem vivo está acontecendo. Já tem articulação de Tarcísio para a presidência em 26, com Kassab para o governo do estado de São Paulo em 26. Essa articulação já está acontecendo. Estão disputando a herança de um homem vivo. Vivo. Caiado foi na festa da esposa do Gilmar Mendes. Homenageou, deu o título de cidadão goiano para Mendes, Toffoli e Barroso. Veja, olha com quem a gente está lidando. A gente está lidando com pessoas que não representam a direita, representam o sistema. Tarcísio é o sistema. Esquece essa história de direita. É um bom governador, tem dado bons resultados para o estado de São Paulo, não discuto. Só que é o sistema. Sistema quem é? Temer, Kassab e Moraes. E vamos lá, quem quer colocar mais nome, tudo bem, mas eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar desse tripé que compõe o sistema no Brasil hoje. Temer, Kassab e Moraes. E se eu for me aprofundar aqui, eu vou me enrolar, mas eu justifico cada um desses nomes. Eu não consigo tirar nenhum dos três. Quer pôr mais alguém aqui? A gente consegue. Eu, Pitoli, não consigo tirar nenhum dos três nomes. E quando chega o Tarcísio e diz, já está negociando com Kassab para o governo do estado, e ele assumindo a chapa, já compondo chapa para 26, é porque este é um daqueles que estão comemorando a prisão do presidente Bolsonaro. Para esses caras, tem um cálculo, medido esse cálculo, em cenários diferentes, onde prender o presidente Bolsonaro, e prender mesmo, não é em casa não é domiciliar, é prisão mesmo. Prisão mesmo. Vai criar uma comoção no Brasil, e aí sim a gente teria os 50% do Senado, os 50% da Câmara, a gente teria tudo o que o presidente Bolsonaro desejava para o Brasil, entretanto com ele preso. E dependendo de Tarcísio, com a eleição do Tarcísio, o indulto ao presidente Bolsonaro escanteado, se vivo estiver até lá. Porque se for preso, ele mesmo já disse, o presidente Bolsonaro, que não é prender o objetivo é eliminar.
Então, amigo, o Carlos Bolsonaro, eu agradeço o Carlos por ter feito essa publicação, porque facilita a minha vida. A minha vida. Que eu já tenho dito aqui há algum tempo. Não confie no Tarcísio. Belíssimo governador, hein? Não estou discutindo isso, hein? Agora, você disputar a herança de um homem vivo, um homem que elege... Quem era Tarcísio, amigo? Quem era Tarcísio? Em especial com relação ao estado de São Paulo, que eu não sabia onde era Bauru. Você entendeu? E o cara foi eleito. Como quem era Marcos Pontes, o astronauta, que em 2014 fez 40 mil votos na eleição. 40 mil votos na eleição. Candidato pelo PSB de bola, do Dino e do Alckmin. E fez 10 milhões de votos em 2022. Meu Deus. Deu para entender com quem a gente está falando? São pessoas que conseguiram a eleição em função do presidente Bolsonaro e nada mais. E estão disputando a herança de um homem vivo. Meu Deus. Então esses traíras, embora não tenha dado nome, Carlos Bolsonaro, eu dou, não tenho nenhum problema. Caiado, meu Deus do céu. O cara foi candidato à presidência da República em 1989. O que fez de lá para cá? Arregimentou, juntou quem na direita brasileira? E vai querer se apresentar como homem da direita? Não vai. Zema tem uma importância também, como eu sempre estou dizendo, hein? Tarcísio é um bom governador, Zema também. Caiado provavelmente seja, não sei. Agora, pera um pouquinho. Disputando herança de homem vivo. Será que estão honrando as suas calças, Olavo? Parece que não. Parece que não. Não estão. Qual era a expectativa? O primeiro ponto importante é imaginar ou configurar a expectativa desses governadores que se dizem um bloco de governadores de direita. Era manutenção no mesmo foco, da liberdade, da pressão por Bolsonaro. Caramba, tem um país, tem uma maior potência mundial, está fazendo pressão sobre a questão de Bolsonaro, e os governadores afinam, principalmente aí nós vemos a questão do Tarcísio afinando. A expectativa era essa. Agora, Caiado foi na festa de aniversário da esposa do Gilmar Mendes. Amigo ouvinte, amigo do meu inimigo, dificilmente será meu amigo. É difícil manter uma coerência, um comportamento linear em relação a um pensamento. Não dá, não se mantém, não se sustenta. E em relação à dignidade, honra, o comportamento linear é aquilo que nós sempre falamos aqui. Destoou, nós vamos denunciar. E um ponto importante, não podemos esquecer, o sistema que o Pittoli bem colocou. O sistema é o teatro das tesouras, a volta, aquele que você imagina de direita, que não é de direita. Ele só está ali para fazer um jogo, para oferecer um candidato que não traz um conteúdo ideológico, nem uma linha efetiva de definição pelo país. Ele só quer manter o jogo, e manter o lucro, e manter a corrupção, e acabar com o país. Fala, Walter, quero te ouvir também. Eu gostaria muito que esses 3 governadores e mais o governador Ratinho nos tirassem a razão. Gostaria muito. Gostaria que eles tivessem a capacidade de um ligar para o outro, marcar uma reunião essa semana, tentar desenhar uma estratégia. Gostaria muito que o governador Tarcísio, que como tu disse, é um belíssimo gestor, pudesse chamar o presidente Gilberto Kassab, do PSD, e conversar com o Kassab acerca da bancada do PSD no Senado da República, que é a maior bancada, e que eles pudessem nos dar uma amostra de que é possível pacificar o país, como a gente fala, a partir do impeachment do Alexandre de Moraes. Vai começar a colocar as coisas nos trilhos, a partir da despolitização do processo judicial brasileiro. E colocar um freio nessa perspectiva de condenação do presidente Bolsonaro, que todo mundo está vendo que é uma condenação política injusta e absurda. E não disputar, como a gente está falando, o espólio do presidente Bolsonaro.